Hoje nós vamos continuar nossos comentários, exposição do versículo 7 em diante. Mas, como eu faço, vamos retomar a leitura desde o versículo 1, para a gente contextualizar aí, tá bom? Apocalipse capítulo 17, versículo 1 em diante. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Bom, a gente já explicou isso bastante, para quem tem vindo, e todo mundo já entende aqui o que está acontecendo. Versículo 3. João fala que o anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, lembrando que essa mulher aqui é o sistema caído do mundo babilônico, que persegue nos finais dos tempos a igreja, aqueles que dão testemunho de Jesus, ok? No versículo 7, vamos lá. Gente, presta atenção aqui, porque a gente vai partir daqui os comentários. Versículo 7, nós lemos assim: olha o que João fala: e quando a vi, quer dizer, quando eu vi essa mulher, quando ele teve essa visão, admirei-me com grande espanto. Isso é interessante, e eu acho que primeiro que ele não entende o simbolismo. Você vai ver que o anjo vai explicar para ele. Segundo, eu acho que ele fica confuso, porque eu também ficaria. Olha o que o anjo falou no versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Quer dizer, eu vou mostrar a derrota dessa grande prostituta, dessa cidade aí. De repente, ele vê a prostituta montada, cheio de pérola, tal, se embriagando do sangue da igreja, dos testemunhos. Ele não entende. Ele fala: peraí, o senhor falou para mim, quer me mostrar que ela ia, ser sentenciada, julgada. De repente ela está matando a tua igreja. O que está acontecendo? E ele se espanta, porque ele não está entendendo a lógica do negócio por enquanto. Há uma admiração, um espanto, uma confusão. E é interessante que isso não aconteceu só uma vez com João. Não sei se você lembra, que quando ele olha para a multidão: quem são esses aí? O ancião pergunta. Não sei, o senhor que sabe, E aí o ancião responde para ele. E teve outra situação que João não entende a visão, e um mensageiro explica a visão para ele. Aqui é um outro fato: ele está olhando, ele está falando: mas peraí, eu estou confuso. Foi falado para mim que ia mostrar o julgamento da Babilônia, de repente eu vejo que ela está matando os santos aí. E ela está vencendo. Como é que é isso? O que significa isso aí? O que significa essa mulher, essa besta, essa mulher cheia de púrpura, de pérolas, essa inscrição grande, a prostituta, a abominação? E aí de repente surge então o versículo 7. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Quando acontece isso, o anjo, porém, começa a falar com João, explicar o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo, E ele pergunta: João, como assim, João, por que você ficou admirado? Por que você está espantado, Por que maravilhado com o que está acontecendo? Eu vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta, versículo 8, a besta que você viu, aí ele vai explicar aqui, aguenta aí que nós vamos ver aqui. Antes, deixa eu fazer os comentários aqui, vamos lá. Deixa eu só ir devagar, tem bastante coisa, e eu não vou ler todos os comentários, porque muita coisa a gente já viu, então já está tranquilo aí para vocês aí. Deixa eu ver se precisa aqui. Aqui eu já passei, vamos lá. Vamos ler então o versículo 8. A besta que você viu, isso aqui é importante.
A besta que você viu, parece um enigma, né? Mas a gente vai lembrar que está conectado à ressurreição da primeira besta lá, no capítulo 13. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Então, ela era, não é mais, mas vai vir. Tá? Então, olha o jogo de palavras para simbolizar justamente o que foi falado da besta lá, que ele está falando de uma aparente ressurreição. Ela é morta, quer dizer, ela já não é mais, de repente ela surge de novo. Isso a gente já estudou lá atrás. Então, a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Só que aqui, lá, ela ressuscita para quê? Para ganhar adoradores e seguidores. Lembra disso? Aqui já tem um item do julgamento que ele está falando que vai mostrar. Ela vai fazer tudo aquilo, mas ela caminha para a destruição. E ele mostra aqui como a destruição dessa Babilônia vai acontecer. Ele fala assim: e aqueles que habitam sobre a terra, vamos lá? Decodifica aí, todo mundo já sabe que já tem vindo. O que é isso? Quem são esses? Os ímpios, aqueles que não são selados por Deus, os selados pela besta. Então, os que habitam sobre a terra, quer dizer, aqueles que servem a besta, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. De novo, eles vão ficar admirados com esse ato aparentemente milagroso da besta, olha gente, como que eu tenho falado aqui, né? De uma forma, uma paródia, uma imitação da ressurreição de Jesus. Essa besta vai fazer uma paródia, ela vai tentar imitar o mesmo poder de Jesus para alcançar adoradores, para alcançar seguidores, certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos por partes ainda aqui, vou voltar aqui. Isso, olha a paródia aqui. Lá no capítulo 1 a gente leu, olha o que Jesus diz sobre si: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo, vivo para todo sempre. Você percebe que essas, né? Eu fui morto, né? Igual aqui, se você for colocar nesse código aqui, ele já não é mais, ele era, não é mais, que ele foi morto, mas ele volta a ser. Essa é a linguagem aqui que está falando. Por que eu sei que é a ressurreição? Porque está conectado com o capítulo 13, gente. Lá foi mais claro, né? Lá foi mais claro. E ela fala? Pronto. Porque aqui é uma interpretação clara que está falando do mesmo evento que a gente está estudando no capítulo 13. De uma morte e ressurreição dessa besta que vai atrair admiradores, seguidores e adoradores, tá? E olha só, essa frase também vai ser repetida no versículo 11. Eu vou mostrar isso para vocês, essa repetição, mas eu quero ler de novo a primeira vez aqui. Versículo 11: e a besta, que era e não é mais, olha que interessante, é também o 8º rei. Ele está identificando quem é essa besta. Essa besta que vai acontecer um sinal de maravilha para as pessoas seguirem, ela é o 8º rei. Então vamos fazer a conexão toda? Aquela besta do capítulo 13 é esta aqui, que é o 8º rei, que é o anticristo. Pronto, está conectado as coisas, tá certo? E eu vou falar algo muito interessante, acredito eu, para mim pelo menos, dessa questão do anticristo, que sempre, né? Quem é esses dias mesmo? Uma pessoa mandou um recado no meu WhatsApp, né? Pastor, a Bíblia fala quando o anticristo vai aparecer? Não fala. Ela fala de sinalizações dos finais dos tempos. Falam de coisas que a gente pode perceber que estão acontecendo. Não fala nem do anticristo quem é e quem vai aparecer, quando vai ser, e nem quando Jesus vai voltar. Isso são coisas que a Bíblia não fala. A gente tem indicações. A gente tem uma leitura das épocas
vendo as coisas acontecendo, se intensificando, a gente vai falar, parece que está chegando mais perto. Mas mais perto quanto? Falta mais 100 anos? 10? 1000? Ninguém sabe. E se mais perto para Deus é tão insignificante, certo? Por quê? Porque lembra que Pedro esperava Jesus na época que Pedro, o apóstolo Pedro estava vivo. E foram lá cutucar Pedro. Ah, você falou que é Jesus voltar, ele está demorando, hein, Pedro? 2000 anos atrás falaram isso para Pedro. Porque eles já esperavam, a vinda de Jesus já era aguardada na época dos apóstolos. E aí Pedro fala, não vou demorando não. Para Deus, 1000 anos é como? Um dia. Então a nossa cronologia não serve muito para a gente ficar querendo adivinhar a datação. Porque as coisas de Deus, elas estão numa perspectiva da eternidade. E Deus marca a história na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. O Cordeiro de Deus foi imolado quando? Na eternidade. O Evangelho nós já vimos, eterno. Não, mas peraí, o Evangelho não foi ensinado quando Jesus veio? Exatamente. Na história humana, Ele marcou a história, o calendário humano, a 2024 aí, arredondando, né? Anos. Não sei se você sabe que Jesus nasce 4, 5 anos antes de Cristo. Não sei se vocês sabiam disso, porque houve erro de datação no calendário. E aí quando foi ver, eles dataram errado. Então Jesus, na verdade, o nascimento de Jesus é mais ou menos 4, 5 anos antes de Cristo, antes dele mesmo, por causa de datação errada que fizeram, tá? Então é interessante isso. Então vai lá, 2020, põe mais 28, né? Se Jesus está datado com o nascimento ali para trás. Então, gente, essas coisas já havia uma expectativa. E nós continuamos. Jesus está voltando mesmo. Ele está voltando. Por isso que a gente tem que viver como se ele voltasse agora. Esse é o estilo de vida do cristão. Eu estou pronto para ele voltar agora. E eu desejo que ele volte agora. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o desejo da igreja. Né? Agora, vamos lá. Lá no capítulo 9 a gente viu que a besta vai destruir quantos santos ela puder. Ela vai tentar matar a igreja. Por quê? Porque lá ela estava o quê? Com pouco tempo. Você lembra que fala assim? Ela tem pouco tempo e ela acelera o processo de perseguição contra a igreja. Então esse cenário ele vai montar, gente, né? Só que ela vai estar condenada. Lembra que a besta está sendo influenciada pelo dragão. Lembra que as duas bestas são seres humanos. Vocês lembram sempre disso? Toda vez que eu falo besta, nós estamos falando de um ser humano e um sistema bestial que está por trás dessa besta, que é a grande Babilônia. Ela representa, tá? Então lembra disso. A primeira besta, nós acreditamos ser essa figura mais política. Tudo bem? Essa figura que vai unir governos, alianças geopolíticas mundiais. A segunda besta, nós vimos que ela é chamada no próprio Apocalipse de falso profeta. Então ela vem com um cunho mais espiritual, religioso, de uma falsa religiosidade, cooptando o coração das pessoas e levando as pessoas a servir a primeira besta. Esse é o jogo de poder que vai existir entre a política e a religião nos finais dos tempos. Tá certo? Isso aí é mais ou menos isso que a gente entende aí que está acontecendo. Agora, preste atenção aqui, porque eu quero fazer uma observação, acredito eu, importante. Gente, esse evento, que evento? Esse evento como está na sua Bíblia aí, de não era, não vivia, não vive mais, como que é? Versículo 8 lá no final, né? Ou o 11 também. O versículo 8. Isso. Esteve viva, não está mais. Pronto, e voltará. Exato. Lá no 11, lê de novo no 11, para você ver, está mais claro ainda aí, no 11. E a besta...
Exatamente. Então, olha que interessante. Nós temos um evento muito significativo para reconhecer o anticristo. Pronto. Você quer que eu fale quem vai ser o anticristo? Vamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar para a gente? Tem um evento que foi citado, se eu não me engano, 3 vezes no capítulo 13. 3 vezes no capítulo 13 mencionado alguma coisa. Eu quero ler, volta lá, porque isso aqui é extremamente importante para a gente falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, a coisa mais enfática da Bíblia para reconhecer o anticristo vai ser isso aqui. 13:3. Apocalipse 13, capítulo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Espera aí, gente, que meu celular aqui está querendo fazer as coisas sozinho ultimamente. Meu Deus do céu, Jesus amado, segura-me. Apocalipse 13, versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha lá, essa aparente morte e ressurreição e cura, e restauração, leva toda a terra a se maravilhar e segue a besta. Versículo 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Gente, você percebe a importância desse evento? Poucos eventos são repetidos muitas vezes. No capítulo 13, 3 vezes. No capítulo 17, mais de uma vez. Olha onde eu vou chegar. Versículo 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Aqui ele fala até como vai acontecer. Talvez um golpe, sei lá, um militar, um golpe de atentado. A gente não sabe, que a espada aqui é um símbolo antigo. Então não precisa ser não vai ter espada atual, lembra? Tá? Ninguém vai lá e matar, decapitar, talvez lá no Estado Islâmico que acontece ainda, Mas vai haver uma ferida militar, provavelmente, um atentado, que haverá uma ressurreição, um tipo de cura e ressurreição. A hora que acontece isso, gente, o mundo vai seguir essa pessoa. Está aí o anticristo. Está aí o anticristo. Você quer saber quem é? Esse é o evento mais significativo do capítulo 13 e do capítulo 17. É a ressurreição da besta, ou um tipo de figura que se não é uma morte literal, é uma ferida de morte, que é curada milagrosamente, coisa que era absurdamente impossível de acontecer, e ao voltar muito segue. Por isso que o povo fala, brincava, o Bolsonaro é o anticristo. O Trump, aconteceu isso, um atentado, quase matou ele lá e reviveu. Há uma brincadeira aí. Por quê? Porque este é o maior sinal. O sinal, claro, ele está falando, claro, para todo mundo da terra. Todo mundo da terra vai falar: isso aí foi um milagre de Deus. Era impossível. Isso aí é um sinal, um milagre. Nós vamos seguir esse cara porque ele é ungido de Deus. No caso aqui parece que isso vai acontecer. Do jeito que está falando, vai acontecer um evento que vai admirar as nações. E é tão forte que é o que eu estou falando, há uma repetição absurda no capítulo 3. 3 vezes é citado esse evento. E no capítulo 17 nós temos no versículo 8 e no versículo 11. Portanto, esse evento é crucial para a ascensão do anticristo ao poder. Este é o evento de Apocalipse que prenuncia a ascensão do anticristo, da besta, ao poder. Pronto, está identificado. Enquanto isso não acontecer, para mim, eu não sei quem é a besta. Não dá.
Porque esse para mim é o evento. E outra, vai ser uma conversão em massa. Não é mais um gato pingado. Haverá uma comoção global, internacional, diante do fato, e aquilo as pessoas vão falar: este cara é o ungido de Deus. Ele é o Salvador do mundo. É isso. Então, mas o anticristo é exatamente isso que ele vai falar que é. O anticristo vai se colocar no lugar, porque a gente acha que a palavra anticristo, que nem tem em Apocalipse, ela não existe, essa palavra em Apocalipse, né? A gente chama de anticristo, que na verdade, dentro da literatura, eu nem poderia estar chamando de anticristo. Eu tenho que falar que é a primeira besta política, porque a gente confunde, senão fica essa confusão, né? Porque a palavra anticristo dá a entender que ele vai ser contrário a Cristo declaradamente. Mas a palavra anticristo no grego, ela também pode ser se passar por Cristo. Que na verdade é isso, exatamente isso que Jesus falou. Quando falarem Cristo está aqui, Cristo está ali, não acreditem. Na verdade, não é essa pessoa que vai estar lutando contra Cristo, é gente que está falando que é Ele. Eu cheguei, eu vou salvar o mundo dele mesmo, eu vou salvar a terra. Eu vou acabar com as guerras do mundo, o cara vai falar. Eu vou acabar com a fome no mundo. Ele vai salvar o mundo. Ele vai propor um tipo de situação que vai literalmente alcançar a fidelidade do coração do ser humano para ele, acreditando que ele é o Salvador das nações, do mundo. E qual é o grande problema que Jesus fala lá nos evangelhos? Que muitos eleitos podem ser enganados. E não é difícil de acreditar, a gente já vê um monte de crente aí seguindo um monte de ideologia louca, largando o evangelho. Porque falsos salvadores se apresentam. Para ser enganado é facinho. Tem uns crentes muito fáceis de ser enganado, gente. Exato. É o Cristo ressurreto, né? Essa é a nossa fé. Mas isso aí, né, se aparece, isso aí é a fé das pessoas equivocadas, né? Nesse sentido, elas acabam fazendo essa confusão aí. E a gente tem que tentar fazer isso. Olha, mas realmente, aquele que vive é o Cristo, Ele que é o ressuscitou, Ele que é o Salvador. Tentar mostrar a verdade para a pessoa que Jesus é o único que pode fazer essa mediação, né? Aí acontece aquilo que a gente chama, né, do engano. As pessoas são enganadas por religiosidades e que tiram a pessoa do verdadeiro evangelho. Mesmo usando a Bíblia, mesmo usando algumas coisas religiosas, as pessoas são enganadas, né? Então essa é uma grande questão, né? A gente tem esse encargo, essa missão de anunciar o evangelho. Só que a gente não tem o poder de convencer, seu Aparecer. A gente não tem o poder, né, de convencer. A gente tem que falar a verdade e deixar o Espírito Santo trabalhar no coração das pessoas. Exato. Mas é isso, né? Vamos lá, vamos voltar aqui no versículo 9. Aqui está, olha só o versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. O anjo começa a explicar toda essa figura, né? Essas figuras aí, o que é isso, né? Monte, reis, né? Essas chifres, essas coisas todas. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, o anjo fala, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais, quer dizer, desses 7 reis, 5 caíram. Um existe e o outro não chegou. Então vai lá, 5, 1, 1, não é isso? 5 caíram, quer dizer, foram mortos. Passaram já foram. Um está aí, ele existe. E o outro não chegou ainda. Será que não nasceu ainda? Será que esse último talvez, né, já está falando desse final? Aí vamos ver. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Porque quem vai surgir vai ser o 8º, né?
E a besta que era e não é mais, é também o oitavo rei. Mas esse oitavo rei faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então é uma confusão matemática aqui. Tem 7 ou tem 8, né? O 8 faz parte do 7. Aí, na verdade, então, pode ser, por que não? Né? Na verdade, ele seria talvez o 7º, que dura pouco, não é? E aí volta a existir como o 8º, que era um dos 7, por que não? Essa eu vi essa possibilidade. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que números em Apocalipse têm problemas. 7 pode não ser necessariamente 7, lembra disso? Todo número 7 em Apocalipse nunca significou 7. Sempre estava falando de uma completude. Pode ser que existe um tempo de reis que se completa até surgir o último, que é o 8º. Então essa é uma outra interpretação, que não tem problema nenhum ser um deles, que é o último, que vai acontecer isso para ele se tornar a besta, que é muito provável, que parece que é isso que está acontecendo, né? Então essas interpretações, elas são interessantes, e eu quero tentar aqui também. Por que 7 montes, gente? Tem uma história que Roma, ela foi edificada em cima de 7 colinas, tá? Então Jesus, João, está pegando, né, coisas culturais para explicar coisas para eles, né? Então existia essa questão aí. A mulher assentada, a gente já viu, sobre muitas águas, né? Ela está assentada sobre o quê? Sobre as nações, não é isso? Sobre os impérios, os povos. Aqui ela está sentada sobre 7 montes, significando possivelmente que está entronizada em Roma. Ela tem o seu poder, sua entronização em Roma, porque os 7 montes simboliza a cidade de Roma. Os 7 montes são depois identificados como 7 reis. A maioria dos estudiosos, de alguma maneira, identifica esses reis como os imperadores romanos, tá? A maioria dos estudiosos. Mas vamos lá, vamos ver a confusão que isso é. Mas tal possibilidade é incrivelmente difícil, o Osborne fala. Então, a maioria identifica como imperadores romanos. Aí ele fala, mas para mim é difícil de engolir. Olha a briga dos acadêmicos. Bom, o cara reconhece que a maioria reconhece que são os imperadores. Ele fala, mas eu não consigo ver isso. Para mim é difícil. E ele fala que a visão continua afirmando, né? 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Se a referência aos imperadores romanos, então, ela significa que 5 imperadores anteriores já tinham morrido. 5, 1, né? E o imperador atual logo será sucedido pelo 7º, a quem Deus permitirá reinar por um tempo. O 8º rei é a besta, que era e já não é. Novamente uma referência, como a gente já viu, enganadora, de uma ressurreição enganadora aqui. Agora, gente, olha só, eu não vou ler tudo isso aqui, porque não acho que precisa. Se você quiser, eu mando para vocês lerem. Porque existe um monte de debate de quem são esses reis. Eu fiz uma listinha aqui, para você ter uma ideia, dos imperadores, desde 44 a.C. até 117 depois de Cristo, que é o período que a visão acontece. Ela foi escrita mais ou menos ali 90 a 100, 99 antes de Cristo, depois de Cristo. Você tem Júlio César, primeiro imperador, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto e Vitélio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva e Trajano. São os imperadores de Roma. Passou, mas eu estou falando que você tem, olha só, da data de 44, que é o primeiro, até 117. Passa de 8. A confusão está aí já montada, tá? Foi escrito, aí a pergunta deles é, então quando foi escrito Apocalipse? Alguns acham assim, eu acho que Apocalipse foi escrito, a visão foi na época de Domiciano, e ele escreveu na época de Domiciano.
Tem uns que acham que foi na época de Vespasiano, e aí João escreve na época de Domiciano. Tem uns que acham que foi na época de Nero. Pronto, a datação já não dá certo nem na época que foi escrito Apocalipse. Já não bate. Como que você vai? Você tem que escolher uma aleatoriamente. Eu acho que essa é certa, acho que é essa. Nem os estudiosos sabem qual é certa. Por isso que ficar adivinhando qual era os 5 que morreram, adivinhando qual que é, não faz sentido. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu estou falando para você porque tem teologia inteira montada falando quais são os 5. Não faz sentido, por quê? Porque ele montou em cima de um achômetro. Ele achou que o primeiro imperador foi Júlio César. Ele achou que o livro de Apocalipse foi escrito em tal data. Ele achou. Aí ele monta as contas e são esse. Meu irmão, mas tem outro que acha outra coisa. Quando eu falo essas coisas, é para mostrar para você que Apocalipse não foi escrito para isso. Para causar essa confusão toda. Não tem necessidade da gente saber quem são. Eu já estou falando para você como que você vai identificar a besta final. O próprio texto fala com a gente. Que a besta é o 8º rei. E o 8º rei ser aclamado pelo mundo e seguido após um ato milagroso. Está aí, nós vamos identificar. Todo mundo vai falar, esse cara é o Salvador, esse cara aí vai salvar o mundo, nós temos que seguir ele. Temos que fazer tudo o que ele manda. Quando você vê isso, se prepara. Por isso que eu tenho um medo terrível dos crentes. Olha, aquele cara vai salvar o Brasil, aquele cara vai salvar o mundo. Pode ser um anticristo, inclusive. E os crentes achando que é enviado de Deus. Que quem vai salvar o mundo é Cristo Jesus. Nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai ser enganado. A nossa expectativa não pode estar em nenhum homem, gente. Nenhum homem. Nenhum homem. Nenhuma ideologia política. O nosso papel é profético, das 2 testemunhas, de anunciar o evangelho e que as pessoas se arrependam, porque o Cristo está voltando. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, do povo profético dos finais dos tempos, que morre pelo evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí tem uma solução de interpretação, meu irmão, eu não vou ler, porque dá pano para manga aqui, tem muita informação. Se você quiser, eu posso mandar para vocês. Né? Se acontecer isso, é isso. Se acontecer isso, é isso. Se for em data tal, é isso. Se for, então, não vai dar pano para manga, eu não vou ler tudo isso aqui. Tá? Deixa eu ver se o Osmer coloca alguma coisa aqui. Eu vou ler do Osmer, porque eu gosto, porque ele é muito ponderado. E ele fala assim, ele fala que uma delas aqui é a melhor interpretação para ele. Que ele fala que é exatamente o que eu falei, que os números não deveriam ser associados a reis ou a impérios reais, mas são símbolos apocalípticos. Osmer vai caminhar para essa situação. Com o número 7, significando que os reinos deste mundo estão completos. O reino desse mundo não vai passar? O reino desse mundo está completo. Vem um que vai só perseguir a igreja final e vai ser vencido. E aí vem um novo céu e a nova terra. Então para mim faz mais sentido ler Apocalipse assim. Aí ele diz assim, essa opção estaria de acordo com o uso do número 7 por todo o livro. Essa é provavelmente a melhor das opções, visto que se encaixa no tipo de simbolismo usado no livro. Entretanto, ele fala assim, eu aperfeiçoaria essa proposta seguindo um outro cara importantíssimo, que é o Richard Bauckham, que é um grande estudioso também do Novo Testamento de Apocalipse, que eu li um livro dele inclusive, muito bom. Para contemplar uma visão simbólica e histórica, isto é, ele fala assim, que a contagem 5 rei, 1 mais 1, realmente faz referência aos imperadores romanos, só que ele não fala exatamente qual, ou ele toma aqui, eu acho que pressupondo um.
E tanto João quanto seus leitores, ele fala aqui, pressupunham que o imperador no poder era Domiciano, definindo como base a data do livro, não como base nessa passagem. A numeração, porém, não era uma referência a imperadores específicos, mas uma referência simbólica à crença de que a tirania de Roma era um fenômeno temporário prestes a acabar no 7º governante, que reina por pouco tempo, e isso culminaria o escatom, que é a vinda de Cristo. Portanto, a besta é o 8º imperador, que na época da composição da obra, ainda não havia aparecido, porque ele não é. Esse anticristo está entre os 7, no sentido de que ele dará continuidade à oposição a Deus e à perseguição do povo dele. Ele não será mais um imperador romano, mas terá o mesmo papel que os imperadores romanos, ou seja, a mesma função maligna de perseguir a igreja, porque aí ele já está falando do anticristo nos finais do tempo. Então ele tenta harmonizar todo esse simbolismo aí dessa forma. Entendeu como que ele pensa? Tá? Ele relembra aqui que é uma paródia de Cristo. Isso aqui é interessante, eu nunca tinha ouvido, eu acho que isso aqui, eu não me lembro, eu já li vagamente, mas eu não lembrava com tanta clareza dessa informação. Eu acho que é legal vocês saberem que existe essa informação. Alguns exegetas acreditam na ideia de que a besta como 8º rei é uma paródia da ressurreição de Cristo. Isso aí a gente já viu. Ou da sua volta, da sua parúzia, do seu retorno. No 8º dia, presta atenção aqui que interessante. No 8º dia, que no pensamento judaico seguia os 7 dias da criação. Olha, ele traz um levantamento de uma interpretação judaica, que para o judeu, o 8º dia, que era o primeiro de novo, era também depois do 7º, e ele diz assim, que o 8º dia era a nova criação. Eles acreditavam que Deus fez em 7 dias, simbolicamente está 7 dias, mas um dia, Deus iria iniciar o 8º dia, que era o novo céu e a nova terra. E isso é tão interessante, que a besta como 8º rei é uma paródia do nome grego de Jesus, que é Iesus. Lembra que os judeus fazem aquela gematria, que pega letra igual ao número romano e transforma em número? Na gematria judaica, o nome de Jesus é 888. Que é oposto ao 666, que se opõe, porque ele é o 8º dia. Ele é a nova criação. Olha que interessante, né? Dentro desse simbolismo. Faz todo sentido aí, porque essa questão do 8º dia, da nova criação, eu já tinha ouvido falar. Você tem o 7º dia, os 7 dias da criação. Essa criação foi feita em 7 dias, mas na ressurreição de Jesus, ele inaugura o 8º. O corpo de Jesus, gente, pertence à nova criação que virá. No 8º dia, também era uma hora, eu não tinha feito essa ligação, né? Que era também, a circuncisão era no 8º dia, e a circuncisão simboliza o quê? Um pacto, uma aliança. Então é interessante, não é? No mínimo interessante essa associação dos números com a pessoa de Jesus e desse 8º dia, que há essa questão do 8º dia, gente, há um certo consenso de estudiosos, tá? Essa questão do 8º dia, que a nova criação, ela representa um 8º dia. Tá? Isso aí há um certo consenso. O que eu estou falando é que aqui, ele entende que o 8º rei está fazendo uma paródia de Jesus, copiando aquela cópia de novo negativa sobre a ressurreição, porque o 8º dia começa na ressurreição. Então é tudo uma tentativa de Satanás de fazer igual, de forma, o xerox negativo que a gente fala aí. Essa informação eu achei muito interessante, faz muito sentido aí, né? Portanto, a besta vai estar mais uma vez imitando, Jesus, tentando imitar Jesus, Mas assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos no 8º dia, se você considera domingo o primeiro dia, mas se é o primeiro dia de uma nova criação,
eles falam aqui no 8º dia, assim também a besta ressuscitará para enganar as nações, a fim de que a adorem como Deus. Então existe essa tensão aí simbólica, que é interessante, né? Que faz muito sentido aí, essa colocação dele aí, tá bom? E aí vamos só ler aqui do versículo 12 a 14 e a gente encerra por hoje, que é muita informação, né? Versículo 12: os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Estes 10 reis têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Você percebe que vai ver o quê? Uma coalizão de reis, uma coalizão de governos mundiais que se submetem a essa besta que acabou de ressuscitar. Elas vão falar, ó, nós agora nós vamos fazer um acordo aqui, nós vamos seguir você. Tá? Também 10 na Apocalipse pode não ser 10, gente. Pode ser também um número que fala de uma certa totalidade do governo da terra. Ah, então por quê? Por que eu estou falando? Porque há muito tempo o pessoal já descobriu o anticristo, faz muitas vezes, né? Já descobriram na história o anticristo várias vezes, né? E eu lembro da minha época de escola, da União Europeia, onde teve os 10 governos que se uniram para fazer a União Europeia. Hoje ela eu acho que já desconfigurou, mas na época, a hora que se uniram os 10 governos, falaram, pronto, aí está o anticristo. Aí não deu certo, desconfigurou, criou outros blocos mundiais, né? Aí a gente vê que tudo é especulação. Tudo é especulação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as especulações. Versículo 14. Luta. O que eles vão fazer, esses reis? Quer dizer, os governos da terra junto com a besta lutarão contra o cordeiro. Só que aqui, né? Lá atrás fala que eles vão lutar contra a igreja e vão vencer por um momento. Aqui já está mostrando lá no finalzinho, eles vão lutar contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Aqui, graças a Deus, né? Ele fala da vitória final da igreja após tanta luta final, né? Que o cordeiro vai destruir esses reis da terra, essa besta, esse governo desumano, bestial, contrário a Deus, contrário ao evangelho, contrário às coisas de Deus, se colocando no lugar de Cristo, enganando as pessoas, seduzindo, procurando adoração. Todo esse governo, ele vai ser nesse momento destruído pelo cordeiro, né? E os vencedores, que são os fiéis. Quem são os vencedores em Apocalipse? Os fiéis ao cordeiro. Fé fiel. Essa é a melhor interpretação da palavra fé em Apocalipse, é fé fiel. Em Apocalipse, fé não é só crença. Em Apocalipse, a palavra fé é uma fé de uma vida fiel a Cristo. Por isso que ele fala sempre de fidelidade, perseverança. Tá? Em Apocalipse, a palavra fé ela tem esse sentido bem definido, forte, que é a palavra pisteuo, né, em grego, que é fé fiel a Cristo, fé fiel ao Cordeiro, é a fé fiel ao Evangelho. Tá? Esses então vão ser os vencedores, amém? A gente continua semana que vem, a partir do comentário aí do 14, que eu vou, para eu não me perder aqui, vou anotar, beleza? Vamos orar? Vamos colocar em pé?